Atime, Beta, Bakba, Zidinger Anakampa, Zindinger Kiakampa. Amal Shungalana, Arsha, Sa Anshagal, Sa Anu, Batibira, Uzun, Damkiana, Umuzi, Ea, Yana, Ebaba. Sobre Anunnaki, mas nós vamos começar falando sobre a engenharia genética. Por que nós vamos conversar sobre isso? Porque eu vou demonstrar para vocês, nesse vídeo de hoje, que pretende ser o primeiro vídeo a respeito de Anunnaki, a história não contada, onde nós vamos explicar exatamente como foi a criação do ser humano. Mas tem muito pano para manga. É muito vasta a história para a gente explorar. Então, por isso mesmo, eu quero demonstrar para vocês que quando a gente fala que um Anunnaki veio há 450 mil anos atrás e começou a melhorar as espécies primitivas que haviam aqui no planeta, até chegar no Homo sapiens, nós não estamos falando bobagem, são coisas plenamente possíveis, ainda mais considerando uma cultura avançada tecnologicamente. Mas vejam bem, a engenharia genética hoje é um dos pilares da biotecnologia, que consiste em técnicas de manipulação do DNA, por meio da sua recombinação, com o objetivo de fabricar organismos melhorados e melhorar inclusive as espécies. Por exemplo, plantas mais produtivas, imunes a doenças, animais que podem reproduzir, que podem fornecer mais carne, mais leite, enfim. E é claro, a engenharia genética pode criar super-humanos. No entanto, modificar genes dos humanos, hoje em dia, abre portas para um grande dilema ético, que ainda não se encontra regulamentado. Então, por exemplo, vocês veem nas plantas a manipulação genética para evitar que elas sejam destruídas por pragas, por exemplo, a mesma manipulação dos animais para torná-los imunes a determinadas doenças, e se fala até na manipulação genética de seres humanos para impedir ou erradicar doenças em regiões onde não haja um bom controle sanitário. Antiético ou não, parece que a humanidade caminha para isso, o aperfeiçoamento das espécies. Imunizar a população que é vítima de uma grande quantidade de doenças. E hoje, recentemente, nós tivemos aí o Covid, que fez um estrago bem grande no nosso planeta. Apesar disso, a gente percebe que o ser humano ele vive muito mais do que ele viveu no passado. A medicina ela já avançou. Em 2018, o biofísico chinês He Jiankui ele anunciou que havia criado 2 bebês geneticamente modificados. O cientista ele fez uma alteração no embrião, mais precisamente no gene CCR5, conhecido por ser a porta de entrada do HIV vírus, com a expectativa, então, de deixar as crianças imunes a esse vírus. E apesar da boa intenção, esse cientista foi execrado pela comunidade científica. Diante desse fato, o que dirá então da ciência aceitar que nós fomos geneticamente modificados,
que nós somos transformados no que nós somos hoje. E se ela aceitasse isso, poderia dar pano para manga para que outros experimentos, parecidos com o que fizeram no passado distante, começassem a surgir. Já escutamos muito na história relatos de hibridação de seres humanos com animais. E a gente não sabe exatamente se algum desses experimentos deu resultado. Isso sem falar, claro, em questões éticas. Mas, pessoal, esse não é o objetivo desse vídeo. E sim dizer que essa nossa teoria é muito mais plausível e palatável do que dizer que algum dos nossos ancestrais, em determinado momento, resolveu pensar, resolveu construir, resolveu de uma hora para outra fazer cidades, ter criatividade, enfim, conseguisse pensar. E veja bem, uma coisa que eu sempre digo é que se a gente analisar então desta forma, um gorila ou um chimpanzé de muitos anos atrás continua sendo o mesmo gorila e o mesmo chimpanzé. Não houve nenhuma evolução nessa espécie. Isto significa exatamente que a nossa espécie realmente foi melhorada. E eu vou explicar exatamente como aconteceu. Para isso, além daquilo que está escrito nas tabuletas de argila do Enuma Elish, temos também as diversas figuras sumérias que contribuem exatamente para o entendimento do que aconteceu. Há 450 mil anos atrás, antes do grande dilúvio, os Anunnakis, que significa aqueles que vieram dos céus, começaram a escavar ouro no nosso planeta. Mais precisamente na África, onde se encontravam grandes jazidas de ouro. E começaram a montar operações de mineração. E é claro, houveram problemas, porque essas pessoas vieram à Terra como astronautas. Não estavam adaptados ao tipo do trabalho árduo que existe na mineração. E, na verdade, eles se tornaram garimpeiros. Então, como a mineração é um trabalho duro, extenuante, o oficial de ciências, Enki, disse: eu tenho estudado os seres primitivos da Terra. Eu acredito que a gente consiga fazer algumas modificações genéticas para que eles possam trabalhar para nós. Podemos fazer de nós mesmos uma raça operária, que fariam todo o trabalho árduo, nos libertando desse trabalho. E o que eles fizeram foi exatamente o que a gente faz com as plantas e os animais: melhorar as espécies, prevenir doenças, conseguir maior produtividade. E aí eles pegaram o óvulo de uma fêmea terrestre e fertilizaram com fertilização in vitro com o sêmen de Anunnaki. E em seguida colocaram numa fêmea Anunnaki para a gestação. Assim nasceu o primeiro híbrido da espécie. Esse híbrido ele se chamava Adamo. Só que ele tinha dois problemas. Ele tinha muita dificuldade de tomar iniciativas. Era muito limitado esse ser. E por outro lado também eles eram como mulas, não tinham capacidade de reprodução. E assim continuaram a aperfeiçoar a nossa espécie, até que ela pudesse se reproduzir. E aí que o problema piorou para eles, porque a nossa espécie começou a reproduzir muito, ficando totalmente fora de controle. Bom, antes de darmos prosseguimento com a saga Anunnaki, vamos tentar explicar do lado espiritual o que aconteceu nesse momento. Nessa figura que vocês estão vendo, se trata de um Anunnaki segurando uma pinha. Essa pinha é exatamente a glândula pineal. Sim, a gente tem uma função bem específica para essa glândula pineal. Ela é responsável pela secreção de melatonina no organismo humano. Esse é um hormônio fundamental para a indução do sono, estando diretamente sintonizado com a regulação dos nossos ciclos biológicos, inclusive nos períodos de descanso ou de atividade plena. A glândula pineal é uma glândula endócrina, situada no centro do encéfalo. Exatamente como se observa a figura,
vocês veem no olho de Horus egípcio a glândula pineal situada numa haste que se conecta diretamente com o olho. Esse olho, na verdade, esse elo é um link direto com o terceiro olho, o olho da visão espiritual. Como que se entendeu isso? Quando eles cortaram uma glândula pineal a primeira vez, verificaram que haviam células de cones e bastonetes dentro da glândula pineal, que são células da visão, e também a presença de cristais de apatita. A apatita é um cristal poderoso, capaz de elevar a nossa consciência. Inclusive, cristais de apatita são utilizados em aparelhos celulares, aparelhos de comunicação. Vocês estão percebendo uma coisa? Quer dizer, a glândula pineal é um órgão que, além de tudo, se comunica com o plano espiritual, que é capaz de você fazer uma comunicação com outro ser humano através de ondas telepáticas. Então, a gente chega à conclusão que, na ativação da glândula pineal, nós temos o despertar das atividades psíquicas no ser humano, o que, de fato, eleva o nosso conhecimento espiritual. Por emitir uma vibração de luz azul, ela ativa e fortalece o chakra frontal, que é o chakra da terceira visão. Suas energias de alta frequência também equilibram a Kundalini no corpo, que é a energia que flui do centro da Terra, através do canal Sushumna, até o ápice no chakra coronário. Então vocês veem que a glândula pineal é capaz de expandir a nossa consciência, principalmente no que se refere à criatividade. Quando nós estamos com a glândula pineal funcionando a todo vapor, a nossa criatividade também é muito grande. A gente consegue ter ideias, pensamentos. Ajuda em nossa capacidade intelectual. Por isso que vocês estão vendo nas fotos figuras de deuses em todas as partes do mundo entregando a glândula pineal no ser humano. Mas olha só, a glândula pineal não está só aí. Vocês estão vendo a glândula pineal no bastão papal. Vocês estão vendo uma glândula pineal na Praça de São Marcos, no Vaticano. O que é que essa glândula pineal está fazendo lá? Pois é, isso dá o que pensar, né? E quando a pictografia nas paredes demonstra os deuses entregando uma glândula pineal, significa que eles estão dizendo o quê? Nós mexemos na sua genética, vocês são nossos filhos. Além disso, essa dinamização da glândula pineal nos livra da alma grupal pela individualização da alma, ou seja, a gente passa a ter o registro das nossas experiências nas diversas vidas consecutivas, o que difere da alma grupal dos animais, que são experiências que cada um tem, que são experiências agrupadas, como, por exemplo, a alma grupal do João de Barro, do passarinho, faz com que ele crie uma casa de barro para a proteção dos seus filhotes, onde ele vai fazer o seu ninho, tá certo? Então isso aí vem da alma grupal. Como é que ele sabia que ele tinha que fazer uma casa de barro quando outros passarinhos não fazem isso? Para vocês verem. Existe também um experimento que fizeram dos babuínos na África, que babuínos que estavam num canto da África começaram a lavar as suas frutas no rio antes de consumi-las. E, de repente, isto começou a acontecer com babuínos em outro lado da África. Isto explica exatamente o quê? As informações que eles têm são agrupadas, nessa alma grupal. Então, é um tipo de conhecimento acumulado, diferentemente do nosso conhecimento que é individualizado. A gente se tornou mônadas divinas, porque nós temos a essência do Criador e a essência daqueles que nos criaram também, que é uma essência divina. E é claro que tudo isso contribuiu para a evolução da humanidade, para o avanço tecnológico, porque no nosso gene estava lá também esse gene científico, de desenvolvimento, de evolução. Mas é claro que nem tudo
é assim tão bom. Nós temos também as almas estagnadas, que não buscam a evolução, embotando a sua luz em meio às trevas, tentando levar o mundo unicamente para que possam absorver a nossa energia vital. Isso tudo faz parte do processo evolutivo que esses seres, que esses astronautas antigos tinham uma especial conexão com as forças espirituais e plenos conhecimentos da lei de ação e reação. Eles sabiam exatamente que a nossa espécie, em determinado momento, se revoltariam contra eles e que exigiriam a sua liberdade. Houve muitas cisões, guerras e desavenças entre seres extraterrestres. Isso se deu porque alguns desses Anunnakis, eles não agradavam a ideia de manter seres humanos em cativeiros. E assim começaram a andar pelo mundo, ensinando a sua tecnologia, nas construções, na agricultura, na observação dos planetas e as suas influências sobre a agricultura, sobre as criações, ciclos astrais, planetários, todas as suas influências sobre as movimentações climáticas também de determinadas regiões. Isso e outros conhecimentos muito importantes. Mas isto será pauta para o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí para o Mago. Assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E tá aí, a nossa loja maisondelamagie.com.br agora tem diversos itens esotéricos, óleos, peças, joias ritualísticas, enfim, tem muita coisa bacana e muita coisa que vai ser colocada ainda no decorrer dos próximos dias. Dá uma chegada lá, visita, quem sabe você compra o seu olhinho de unção, para você estar realmente magnetizado, pronto para enfrentar as batalhas diárias. É isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!